Graça e paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus esteja abençoando grandemente a sua vida e a sua família, para o louvor e a glória do seu santo e excelso nome. Eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor, nesse dia de hoje, em Tiago capítulo 4, dos versículos 7 a 10. Tiago capítulo 4, versículos de 7 a 10, que nos diz assim a palavra do Senhor: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Usa-me, ó Pai, no poder do Teu Espírito a falar ao Teu povo. Obrigado por tudo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, eu quero responder uma pergunta nesse dia de hoje. Como podemos resistir ao diabo? Ou seja, como resistir às tentações, à influência do diabo? O texto aqui nos dá algumas orientações a respeito de como é que nós podemos fazer isso. A primeira orientação, meus amados irmãos, é que para resistir ao diabo, nós devemos nos sujeitar a Deus. E como é essa sujeição? É quando nós reconhecemos que esta palavra, ela está certa, e que nós precisamos nos render a ela. E que nós precisamos não apenas prestar atenção a essa palavra, mas entender que ela é viva e eficaz, que é um Deus todo-poderoso lá no céu, que nos enviou seu Filho amado, e que por meio da sua palavra, e que por meio do nome de Jesus, nós poderemos vencer todas as ciladas que o maligno ele tentar colocar sobre as nossas vidas. É importante lembrar que Jesus, por exemplo, ele usou a palavra para vencer o diabo quando foi tentado no deserto. Mas, amados, além de nos sujeitarmos à palavra, nos sujeitarmos a Deus por meio da sua palavra, é necessário que essa sujeição ela seja aperfeiçoada. Porque Tiago também diz aqui no capítulo 1, que quando nós ouvimos a palavra do Senhor e não aplicamos na nossa vida, ou seja, quando ouvimos os conselhos de Deus por meio da sua palavra e não o obedecemos, nós somos ouvintes negligentes. Mas aí essa minha sujeição, ela é aperfeiçoada quando eu me chego a Deus, quando eu me aproximo do Senhor. E como é que eu faço isso? Quando eu tomo a consciência de que a palavra do Senhor, de que a minha sujeição a Deus, ela precisa que eu reflita a respeito da forma como eu estou vivendo a minha vida. E aí o verso 9 diz algo interessante. Ele diz que nós precisamos sentir as nossas misérias, que nós precisamos lamentar e chorar por nós mesmos, pela nossa condição de pecador. É preciso substituir o riso e a alegria do pecado pela tristeza e pelo choro do arrependimento. É isso que nós precisamos fazer. Quando nós nos achegamos a Deus com arrependimento, quando nós chegamos a Deus com a consciência de que os nossos pecados é que nos fazem separação entre nós e o nosso Deus, aí o verso 8 diz
que quando nós nos chegamos a Deus, Ele também se chegará a nós. Quando você se aproximar de Deus, por meio do arrependimento, por meio da sua autoanálise, por meio da sua percepção de que a forma como você está vivendo não agrada a Deus, e aí o teu arrependimento faz com que o Senhor se aproxime de você. E aí no verso 10, ele conclui dizendo: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que é essa humilhação? É quando nós negamos a nossa própria maneira de viver, quando nós condenamos e dizemos: eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais viver na prática do pecado, eu não quero mais viver na prostituição, eu não quero mais viver na condição que não é benéfica, que não é o que Deus espera de mim, e eu quero agora me render a Ele, me humilhar a Ele. Eu quero agora que a minha vida viva de acordo com a sua palavra, eu quero andar pelo caminho que o Senhor me determinar, eu quero fazer aquilo que o Senhor me orientar. Eu não vou viver mais a minha vida. E aí a gente fala, como Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa consciência é a nossa humilhação. Senhor, eu tenho consciência de que pela minha própria condição eu não tenho como chegar no céu, mas quando eu me rendo a Ti, quando eu Te obedeço, quando eu me humilho diante do Senhor, então a minha condição ela é totalmente modificada. Quando nós nos humilhamos perante o Senhor, Ele nos exalta. Pastor, me explique isso de uma forma melhor. Essa humilhação perante ao Senhor é quando nós nos rendemos ao seu amor condicional por meio do sacrifício de Cristo, quando nós recebemos Jesus e nós somos envolvidos pelo seu amor incondicional, pela sua graça inefável, ou seja, não há como explicar. E aí nós nos rendemos a Ele e dizemos: Senhor Jesus, eu não dou um passo sem que o Senhor me diga qual direção tomar. Essa é a humilhação, quando eu abandono a minha forma de viver para viver a forma como o Senhor estabelece. E aí é manifesto na minha vida a remissão dos meus pecados pelo sangue de Cristo, e aí nós somos exaltados, ou seja, saímos da condição de pecador para salvo, de escravo da ira, de criatura, para o poder de se tornar filho de Deus. Se você quer resistir ao diabo, e você precisa resistir ao diabo, então sujeite-se a Deus por meio do arrependimento, por meio da sua palavra, e seja envolvido por esta graça maravilhosa que nos leva de pecador a salvo, de criatura para filho de Deus. Reconheça a sua condição de pecador e venha viver a graça salvadora de Cristo Jesus, que se tornou manifesta a todos os homens. Ela se tornou manifesta também pela sua vida. Que Deus te abençoe. Oremos. Pai querido, muito obrigado por esta palavra, Senhor, que ela encontre morada em cada coração e que ela gere em cada um de nós arrependimento profundo, porque a melhor maneira de resistirmos ao diabo, e não existe outra forma, é nos sujeitando ao Senhor, chegando a Ti por meio do arrependimento, e o Senhor se chegará a nós. Quando nos humilhamos diante do Senhor, o Senhor nos exalta, nos tira do pecado e nos torna uma nova natureza, a natureza de salvo. Obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.